o amor é exigente. Olá, como vai você? O amor exigente está ajudando você a viver cada vez melhor? Você conhece os livros do amor exigente? Tem visto a beleza da revista Diarê? O site, as videoconferências, tudo que é feito pela Federação de Amor Exigente visa apenas construir um futuro de amor e de qualidade de vida para todos. Você conhece Amor Exigente? Olha, fique conosco. Quem vai falar sobre o AE no programa de hoje é o presidente da Federação de Amor Exigente, Carlos Alberto Torres Feibaldo. Bem-vindo, Carlos Alberto. Muito obrigado, Mara. Obrigado, espectadores, porque neste dia eu me sinto muito feliz de estar aqui com você para poder falar para todos os nossos companheiros de Amor Exigente. É verdade, Carlos, tem muita novidade para contar, não é? Tem bastante coisa acontecendo. Escute, mas eu queria saber, há quanto tempo você é voluntário de Amor Exigente? Na verdade, Mara, eu me perdi no tempo. Ou é 18 ou 17 anos, então eu fico com 17 anos e meio, porque eu não tenho certeza. Você veio, ficou um tempo, depois saiu e depois voltou, não é? Eu saí durante 4 anos e voltei. Foram 17 anos. Isso. Ao todo. Ah, muito bom. E para você, o que é amor exigente? O amor exigente é a coisa mais séria que a gente possa imaginar, na medida em que nós lidamos com pessoas sofridas, que merecem de nós um tratamento especial. E o amor exigente é uma fórmula não mágica, mas uma fórmula que pode dar a essas pessoas uma vida bem melhor. Verdadeira qualidade de vida, não é? Verdadeira qualidade de vida, exatamente. Carlos Alberto, o que é que mais encanta você no amor exigente? Olha, existe uma coisa no amor exigente que ele está de uma forma bastante sutil, ela se apresenta nos grupos. É aquela vontade de ajudar as pessoas. Você pode ver que todo voluntário de Amor Exigente, ele é uma pessoa que tem necessidade de ajudar aos outros. E isso é uma coisa que me entusiasma muito, me encanta demais. Sabe que para mim também, Carlos Alberto, a coisa que mais me encanta são os voluntários. Sim. Realmente são pessoas muito especiais e, em segundo lugar, ou em primeiro também, nosso programa. Que programa extraordinário que é o programa Amor Exigente. Voluntários trabalhando com amor exigente não dá errado. Você sabe que eu acho interessante. Nas viagens que eu faço, eu encontro pessoas que eu nunca imaginei que conhecessem o amor exigente. E todas elas têm sempre uma palavra de carinho. Eu conheço o programa, esse programa salvou meu parente, esse programa é maravilhoso. Quer dizer, até hoje nós não encontramos ninguém que dissesse assim, não, esse programa não dá certo ou não é um bom programa. Isto me deixa muito feliz. Vale a pena, não é? Vale a pena, sim. Olha, Carlos Alberto, hoje nós estamos aqui para falar um pouco da evolução, do crescimento do amor exigente nesses últimos tempos. Então, quantos grupos exatamente nós somos hoje? Mara, por incrível que pareça, não há condições de dizer um número exatamente. Nós falamos que são muito mais de 800 grupos. Só no ano de 2012, isso foi uma conta que eu fiz, nós crescemos oficialmente mais de 40 grupos. Por que eu digo oficialmente? Porque há uma quantidade enorme de grupos que surgem e que depois de algum tempo a federação fica sabendo. Então eu não tenho como contabilizá-los. Mas chama atenção, por exemplo, Uruguai. Nós tínhamos até o final do ano 9 grupos no Uruguai. Hoje nós temos 13 grupos no Uruguai.
Argentina, está nascendo mais um grupo. Estão nascendo mais grupos. Eu estive lá no mês de junho, e, na verdade eu estive em Capanema, e o pessoal da fronteira, porque é 20 quilômetros da fronteira, o pessoal da Argentina querendo montar o grupo e querendo rapidamente montar grupos. Então, há um crescimento, uma evolução do amor exigente muito grande. Fora isso, nós temos as derivações, né? O PQVAE, mesmo o grupo de jovens, que são os frutos de amor exigente, isso tudo está crescendo, está numa constante, numa dinâmica muito boa. Esse crescimento é que faz com que a gente não tenha a precisão do número. Hoje eu falo, são 800, mas pode ser que nesse exato momento estejam surgindo mais 5, 6 grupos de amor exigente. Carlos Alberto, eu acho que nós precisamos ratificar aqui alguma coisa. Até 2011, nós dizíamos que um grupo fundado, ele tinha um tempo de carência para poder aparecer na FEAE. Eles podiam trabalhar 6 meses, 8 meses, unanimemente, quer dizer, podiam ficar anônimos e posteriormente eles nos avisariam. Você mudou um pouco isso. Como é que você quer que seja feito Com agora? o novo estatuto que foi aprovado, nós queremos ter o que nós chamamos de grupo provisório. É um grupo não contribuinte e um grupo que está em fase de instalação. Quer dizer, na verdade, isso é muito difícil de acontecer, nós dizemos assim, esse grupo ainda não sabe que deu certo. Mas, na verdade, a nossa preocupação está em nós sabermos da existência desse grupo para nós podermos ajudar. Então, é enviar revista, fazer capacitação, ajudar o grupo de alguma forma para que ele cresça. Porque, realmente, nós sabemos, o grupo, quando começa, não é fácil, não, ele é muito difícil. As pessoas têm uma certa resistência aí ao grupo, seja pelo motivo que for. As pessoas que estão montando o grupo, às vezes, têm uma ansiedade e uma expectativa bem maior, então se frustram ao ter uma quantidade pequena de participantes. Então, é um grupo provisório mesmo. Antigamente nós éramos o grupo experimental e a gente ficava livre de comunicação com a FEAE. Sim. Na minha experiência, na minha vivência, nós éramos pelo menos o dobro daquilo que nós tínhamos cadastrado na FEAE. Era mais ou menos 1 por 1, ou até mais. Eu não diria o dobro, mas eu acho que hoje nós temos 50% de grupos a mais do que os nossos cadastrados. Se eu tenho cadastrados, pegando o mesmo número, 800 grupos, na realidade eu devo ter 1.200 grupos de amor exigente. E alguns até usando toda a metodologia, toda a filosofia do amor exigente, mas não chamando de grupo de amor exigente. Isso também existe, mas já é um caso diferente dos grupos provisórios, não é? Então, o que nós queremos que vocês do amor exigente que nos acompanham saibam não fiquem anônimos, entrem em contato com a FEAE para ter a ajuda da FEAE. É só para isso. Você não precisa dar aquela colaboração de grupos mais antigos e mais fortes. Mas a gente quer contabilizar vocês, ter a lista mais ou menos próxima da realidade do número de grupos que a FEAE está tendo agora. Para manter a qualidade do seu grupo, o que é que a FEAE propõe? Uma capacitação forte. No mês de março, abril, nós fizemos uma grande capacitação de coordenadores regionais, de multiplicadores. É uma forma de você... verdade, eu estou usando um ideal seu com algumas modificações. Você, quando presidente, tinha a grande vontade de capacitar o Brasil todo, não era verdade? É verdade. Mas o Brasil é uma coisa, é muito difícil, as extensões são muito grandes, há muitas peculiaridades que não permitem que isso seja feito.
Eu peguei a sua ideia e fiz diferente. Eu trouxe os coordenadores se propondo a serem multiplicadores para uma capacitação única, aqui em Campinas, na sede nossa. E essa capacitação vai acontecer novamente com multiplicadores. Então, da mesma forma que a FEAE se preocupa em capacitar os regionais, por sua vez, capacitarão os coordenadores de grupos e estes a seus voluntários. Então, em cadeia, a gente precisa muito dessa capacitação. Mas não é capacitação só de conhecimento de drogas, é capacitação no programa do amor exigente, no saber lidar com as pessoas, no saber enfrentar o problema que as pessoas nos trazem, de comungar com ela das suas dificuldades. Então, este é a grande necessidade que nós temos do amor exigente. Olha, você que não conhece amor exigente, seguramente aí perto de você deve ter algum grupo. Nós estamos praticamente em todo o nosso país e você poderia ter esse programa ajudando você a viver cada vez melhor. Eu vou pedir agora ao nosso presidente, Carlos Alberto, que fale um pouco sobre a metodologia, a dinâmica das reuniões de grupos de amor exigente. Fale para a gente como é que está acontecendo com maior sucesso essas reuniões, em que grupos? Em que tipos de grupos você quer saber? Eu acho que a dinâmica mais forte que nós temos é, sem dúvida alguma, grupos de pais. Quer dizer, são as mais fortes, as que dão maior resultado em termos de frequência. Então, são as reuniões semanais, uma vez por semana, independente do dia. Dia dos namorados, eu fui a uma reunião do amor exigente. A frequência estava um pouco menor, né? Porque acho que, felizmente, haviam muitos namorados. Mas, independente do dia, uma vez por semana, durante 2 horas, começando numa hora precisa, não importa qual hora, mas a hora precisa, e terminando também numa hora precisa, usando os 12 princípios da maneira que eles foram concebidos e são divulgados no livro do que é o amor exigente, sem qualquer mudança. Os 12 princípios básicos, os 12 princípios éticos, buscando uma espiritualidade pluralista, e essa espiritualidade, Mara, tem que ser buscada que ela seja realmente pluralista, sem nenhuma conotação de religião, para permitir que todos participem. Aliás, eu queria te dar uma notícia que vai quase que em primeira mão. Nós vamos lançar agora um livro do Padre Haroldo, chamado Espiritualidade com Amor Exigente. Ele está fazendo 52 espiritualidades, que é a quantidade de semanas do ano, em que ele faz uma espiritualidade pluralista. Tá? E a gente buscou seguir fielmente essa pluralidade nas espiritualidades. Então ele pode ser usado nas reuniões. Uma outra coisa são as metas. Você sempre falou com muita propriedade, o Amor Exigente não é um programa de falação, ele é um programa de ação. E as metas nada mais são que isto. Quando você se compromete em uma semana a agir para resolver um pouco mais o seu problema, você está saindo do estudo, da reflexão para a ação. Em linhas gerais, eu acho que eu falei tudo do amor exigente. Eu gostaria de fortalecer uma postura. Por exemplo, os grupos que eu acredito que tenham maior sucesso na dinâmica, na reunião do grupo, é o grupo que segue exatamente o nosso cronograma, que está nos livros, tanto de prevenção quanto o que é amor exigente, ensinando o coordenador a seguir aquela sequência. E aquilo na abertura, o 5 grupão... 5 minutos para os avisos gerais. Depois, 5 minutos para a espiritualidade, 20 para a palestra. Sobre o princípio da eu semana. Queria dizer o seguinte, nós não precisamos de pessoas fora do grupo de amor exigente
Elas podem até estar presentes em algum assunto determinado, mas quando tratar de estudo, use os seus voluntários. Eles têm, é precioso o que eles podem te apresentar sobre os princípios. Eles apresentam a experiência junto com o princípio, não é? E olha, nós estávamos falando, começando o programa, dizendo de quanto tempo eu tinha amor exigente. Com todo esse tempo, cada vez que eu assisto alguém apresentando, é alguma diferente. coisa nova. Verdade. É um aspecto do princípio que a gente nunca tinha notado. Isto vale a pena. Depois da espiritualidade, nós temos a oração da serenidade. Depois da espiritualidade, nós vamos para o princípio do mês, o estudo do princípio do mês. A oração da espiritualidade, da serenidade, e vamos, durante 1h10, 1h e pouco, fazer partilha. É isso mesmo. Uma coisa que eu vejo também que é muito importante nessa sequência é a cada semana você estudar o enfoque correto do princípio. Por exemplo, na primeira semana, o princípio do mês, nós estamos aqui no mês 7, tomar atitude, eu olho para mim e penso, como eu me preparo para tomar uma atitude? Na segunda semana, nós temos que olhar o outro. O que é que o outro está fazendo ao tomar uma atitude? Ele precisa tomar atitude. Como eu posso ajudá-lo? Na terceira semana, de que forma eu posso ajudar? O grupo, a minha comunidade, as pessoas à minha volta a se prepararem para tomar atitudes corretas que ajudem elas a viverem cada vez melhor. Então, isso é importante. Na quarta semana, nós temos a ética, o princípio ético, e se houver uma quinta semana, aí podemos trazer alguém para falar de algum assunto correlato. Exatamente. Quer dizer, assertividade, autoestima, codependência, o que o grupo precisar. Mara, uma coisa que eu acho que a gente precisa perder um pouquinho é o hábito de, quando chega na quinta semana, querer convidar alguém especializado em drogas. Nós não precisamos conhecer tanto a droga. É verdade. Nós temos que conhecer as consequências da droga. Então é a dependência e a codependência. Mas não se preocupem tanto com o estudo de drogas. Esse não é o fundamental para nós do amor exigente. O importante é a solução, claro, não é o problema, claro, não é? né? Nós estamos lá na frente. Agora, Carlos Alberto, trabalharem juntos, coordenadores regionais e FEAE para capacitar coordenadores de grupos. Como é que isso acontece? De que forma nós podemos apoiar e ajudar os grupos junto aos seus regionais? Bom, os regionais têm à disposição deles, dentro do site, uma área restrita, onde eles têm todas as apresentações e as matérias que seriam importantes para essa capacitação. Porém, se qualquer regional tem qualquer dúvida na apresentação de uma capacitação, ele pode perguntar à FEAE e nós daremos o programa a ele. Alguns de nós, e isto está ficando cada vez mais difícil, se dispõem a viajar. Você viaja muito. Nós temos a Liane, que viaja bastante, e temos mais alguns voluntários. Hoje a Bernadette Maciel, que é a coordenadora nacional de prevenção, viaja bastante. Mas nós somos poucos para estar atendendo ao Brasil todo. Então é fundamental que o coordenador regional nos peça material para que ele possa estar capacitando. A sua capacitação. E eu volto a repetir, e ele, para capacitação, ele pode ter dentro da próprio grupo, da própria cidade dele, pessoas de grande gabarito para essa capacitação. É verdade. Agora, você estava dizendo, Carlos Alberto, a necessidade da frequência de capacitação e a importância da partilha. Exatamente o que você quer dizer com isso? Nós temos algumas dificuldades com a coordenação de partilha. Às vezes o coordenador ele vai para a partilha um tanto quanto despreparado e com isto ele acaba
fazendo uma nova preleção. Ele sai da partilha, que é quando todos devem colocar os seus problemas, as suas realizações, seu caminhar, e ele passa a tratar só de si mesmo. Então, eu acho que o nosso coordenador de grupo, ele precisa de um treinamento, é esse o termo, um treinamento em coordenação de partilha. Uma outra coisa que você me falou agora há pouco, a gente precisa também fazer com que os próprios coordenadores entre si partilhem. Sabe, eu vou contar uma historinha para você. Uma vez houve um determinado grupo numa cidade que estava tendo uma dificuldade tremenda. Os coordenadores estavam perdendo a grande motivação de partilhar com os seus grupos. A coordenadora juntou todos aqueles coordenadores num dia diferente do grupo, convidou-os para um café da manhã. E, na verdade, aquilo foi uma partilha de todos do grupo. Esse grupo ganhou uma nova vida. Ele começou a ter grande motivação do trabalho. Então, não esqueça, se você tem diversos coordenadores de subgrupos, eles precisam, de tempos em tempos, partilhar entre si seus problemas. Nós não estamos só para partilhar o problema dos outros. Na partilha, você, coordenador do subgrupo, também coloca o seu problema, também discute o seu problema, mas muitas vezes eles precisam do outro mais experiente, mais antigo, para estar partilhando com ele. Sabe, Carlos Alberto, na minha experiência, o melhor lugar para partilhar é o grupo. Essa experiência desse grupo que fez aquela reunião, se ela começa a se repetir muito, a tendência é tornar-se uma reunião social. E aí a coisa fica meio perigosa. Então, o que nós queremos e vemos que a coisa funciona de fato é um trabalho que faça com que os grupos de amor exigente abram espaço para os seus coordenadores partilharem os seus problemas. Eles dizem, não tem tempo, todo mundo quer falar. Mas você precisa falar também. Se você precisa, use o seu grupo. Você é um deles. Não é só chefe naquele subgrupo. Não é chefe, né? Ele é o coordenador. É o coordenador. Mas ele não pode assumir o papel de professor ou de dono daquele subgrupo. Ele tem que ser mais um na partilha, não é mesmo? Eu vou contar para você. Esse grupo que fez essa partilha não se tornou um grupo social. Eles fazem a partilha dos coordenadores, uma vez, acho que cada 2 meses, mas conseguem levar aquilo como se fosse um grupo. Sei. Um grupo à parte do grupo normal, né? Agora, você falou uma coisa que me chama bastante atenção, e é verdade, muito coordenador de subgrupo se imagina na questão de ser um professor ou até um examinador. Ah, muito bem, ah, muito mal, e não é assim. Você é apenas, vamos dizer, um controlador de horário, um organizador daquela reunião, mas a partilha é de cada um, a verdade é de cada um. Chegamos ao final desse programa. Que pena, nós temos mais. Tá bom. Eu queria muito avisar vocês para continuarem conosco. Nós estamos chegando ao fim desse programa. Na próxima semana vamos falar sobre a importância de termos bons parceiros, como trazer bons parceiros para os trabalhos de amor exigente. Não perca. Você quer dar uma palavrinha de até logo? Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado, Amara, pelo convite. E estamos aí na luta. A gente sempre se coloca à disposição e a FEAI é toda à disposição de você. Obrigada, Obrigado Carlos você. Alberto. Estamos felizes de ter você na Rede Vida aqui conosco, mas vamos tê-lo mais uma vez na próxima semana e mostrar como o amor exigente anda por aí afora. Vamos continuar. Contamos com você. Conte conosco também.